Seja bem-vindo para esse vídeo, e nesse vídeo daqui eu vou falar sobre o empate em 1-1 entre Vasco e Atlético Mineiro. Gol arranjado no finzinho do Galo, né, num chutaço do Hulk. E com esse empate, como o Galo tinha ganhado aí por 2-1, garantiu vaga na final da Copa do Brasil, tá bom? Vou fazer aqui a análise completinha, beleza? Só antes de tudo, solta aí a intro. Bom, então vamos lá. Eu só queria destacar e faz algum certo tempo que eu não trago algumas análises aqui no canal, mas é pelo fator jogos muito tarde. Eu tô ficando velho, cara. Eu durmo no meio do jogo. Então, os dois jogos do Brasil eu dormi na reta final. O São Paulo e Vasco, do meio de semana também. Por sinal, cara, que amasso o São Paulo deu no Vasco. O Vasco tava com o time titular, né, cara? Eu dormi a partir do segundo gol do Lucas. É, aquele gol de cabeça, enfim. E aí eu optei por não trazer análise também. Enfim, quando eu não assisto o jogo inteiro, eu prefiro não trazer análise. Tá? Então vamos lá. Primeiro falar como é que foram os gols da partida. Primeiro gol do jogo marcado pelo Verratti, de pênalti, tá bom? Pênalti cometido, pênalti claro. E por sinal, cara, que bizarro a arbitragem, velho. A arbitragem errou? Não, acertou. Mas, tipo, os caras parecem que tem medo de simplesmente fazer o óbvio. Cruzamento do Piton, bateu no braço do Otávio, poderia dar no campo, não deu. Beleza. Cara, o VAR tem que revisar isso, viu que é um lance polêmico, já chama. E aí o árbitro analisa. Mas o VAR revisa, analisa uns 4, 5 minutos para ver se realmente é. E aí chama. Aí o árbitro fica mais uns 2, 3 minutos para rever e aí marca. Porra, era um negócio que era tipo, o VAR analisa ali 30 segundos, viu a imagem, é polêmico, pode marcar, chama. Aí o juiz sim, vê lá uns 4, 5 replays para ter certeza e marca. Mas agora o VAR ficar uns 4, 5 minutos olhando, cara, porra, não faz nem sentido, cara. O VAR não decide nada. Tipo, ele só decide se é impedimento ou não. O resto, se é duvidoso, chama o árbitro. Mas não, cara, os caras ficam um tempão para um negócio que poderia ser em um minutinho. Enfim, aí o Verratti desloca o Everson, faz 1-0. E nesse momento o Vasco não tinha gerado praticamente nenhuma chance clara. Realmente o Otávio vacilou e o Vasco aproveitou a oportunidade e fez o gol. O Vasco ele cresce na partida. O Galo volta melhor no segundo tempo, né? O Galo tecnicamente, em quesito qualidade, é muito superior ao Vasco. Tá? Eu acho que isso é meio nítido. Enfim, e aí na reta final, depois de uma. Cara, ele vai muito mérito pro Scarpa, tá? O Scarpa foi muito proativo na reta final, arranja um excelente passe pro Hulk. O Hulk tem espaço, finaliza na gaveta, um gol espetacular, cara. Eu acho que ninguém tava esperando esse gol. Ninguém. Enfim, e o gol que garante a classificação do Galo. Então vamos para os destaques da partida, começando pelo mandante, pelo Vasco. Cara, quem que dá para destacar aqui? No início do jogo, tá? Eu acho que já dá pra destacar uma defesa do Léo Jardim e um chute de batalha, de praticamente dentro da pequena área. Chute muito forte e no cantinho ele defende. Enfim, foi fundamental para fazer aquela defesa. No gol tomado do Hulk, cara, eu não acho que é falha. Poderia defender? Poderia, mas eu acho que é muito mais mérito do Hulk. E se for colocar falha, eu acho que a falha tá na liberdade que o Hulk teve. E aí eu acho que era o Léo Pelé, que tinha que estar na marcação dele, né? Tava marcando ele a maioria do jogo. Mas enfim, faltou encostar no Hulk, né? Ainda mais abriu a perna boa do Hulk. Fosse na direita, talvez o chute não teria saído tão bom. Mas justo na perna boa do Hulk, cara, não pode dar esse espaço. Deu espaço, ele aproveitou e fez o gol. Enfim, no geral, eu achei que o Léo Jardim foi bem, foi importante pro time. Na lateral direita, o Paulo Henrique, cara, o que, que dá pra destacar do Paulo Henrique? Eu achei que a escalação em si, o Paiva eu achei que mandou muito bem, indo com o Paulo Henrique e o Pumita. Porque o Vasco, eu já destaquei aqui ao longo da temporada do Vasco, nas análises que eu já trouxe, para mim a grande carência do Vasco são os pontas, tá? Cheguei a comentar aqui, só tinha o David, e o David é o Rony do Vasco. Eu sigo com a minha tese de que todo time tem um Rony. E o Rony do Vasco é o David. Quando eu falo Rony do time, é aquele cara que tu não sabe o que esperar. Ele pode fazer uma jogada espetacular, assim como ele pode fazer uma jogada bizarramente horrível. Tipo assim, em 5 minutos o David pode fazer um gol de bicicleta e driblar o goleiro, em outro lance, driblar o goleiro sem goleiro chutar pra fora. Então assim, é isso o Rony do time, entendeu? E eu acho que essa é a grande carência do Vasco, esses pontos.
Eu acho que também ao longo da temporada ficou nítido que a zaga, o João Vitor eu acho bom zagueiro, mas contra o São Paulo foi horrível. O Maicon, que é outra opção pelo lado direito, é muito devagar. E o Léo é ruim, cara. Não tem muito o que falar. O Vasco pagou uma grana, beleza. Culpa de quem gastou todo esse dinheiro. Porque o Léo não tem nada demais. É um cara que é esforçado, é um cara que tem liderança, mas tecnicamente ele erra muito, cara. Erra muito. Teve um erro dele de passe que se o Paulinho finaliza, era uma chance clara, ele tenta driblar, termina em escanteio. É ele que dá o corte errado pro chute do Batalha, que se não é o Léo Jardim era gol. Então, assim, um jogo decisivo, ele deu duas chances claras pro Galo. Você não pode dar nenhuma, cara. Ele deu duas ainda. Então, assim, é, não acho que seja zagueiro pro Vasco, tá bom? O João Vitor, por sinal, fez um bom jogo. Contra o São Paulo foi horrível, mas ele é bom zagueiro, é bom tecnicamente, é muito rápido. Não à toa já chegou até a jogar de lateral direito ao longo da carreira. O João Vitor eu achei uma baita contratação. Mas é também instável, né? Essa partida contra o São Paulo não dá para acontecer. E o Piton na esquerda não vive o auge da temporada dele, ainda mais com a camisa do Vasco durante toda essa passagem dele. Achei uma partida que o pênalti sai de um cruzamento dele, mas eu achei que ele subiu muito pouco pela importância ofensiva que ele tem. Mas enfim, partida ok, no segundo tempo cansou, foi substituído. No meio de campo, Hugo Moura e Matheus Carvalho, os dois discretos. A bola, eu vou trazer as estatísticas. O Galo vai ter tido muito mais a posse de bola. Isso que o Vasco precisava do resultado. Mas enfim, o meio de campo do Vasco foi discreto. Essa utilização do Pumita na frente, que nem eu falei, foi uma boa utilização. E eu acho que para a sequência da temporada tem que ser essa mesma utilização. O Paulo Henrique e o Pumita. Se o Paulo Henrique estiver bem ofensivamente na partida, o Pumita vai para a lateral, o Paulo Henrique faz mais à frente. Se o Pumita estiver melhor, o Pumita fica na frente, o Paulo Henrique fica atrás. Lá ele. Enfim, mas essa dobra pela direita eu acho muito interessante. Ainda mais para um time que é escasso de pontos. Não à toa, quando o Emerson Rodrigues sente cãibra e sai, entra o Ryan. E o Ryan é um cara da base e é outro Rony. Porque é um cara que pode fazer um golaço, assim como pode ser expulso no primeiro tempo, como foi contra o Atlético Paranaense. Então, eu acho que a minha tese do Rony de cada time é um jogador que é uma bomba. Você não sabe o que esperar. Pode fazer algo impressionante ou impressionantemente ruim. Então, assim, o Vasco tem tanto o David, que agora está machucado por muito tempo, né? E o Ryan também tem essa mesma característica. Então, essas pontas do Vasco são horríveis, tem pouquíssimas opções. E o Emerson Rodrigues também é uma promessa, não é um cara consolidado que você olha e fala. Pode perguntar para qualquer torcedor do Vasco, ninguém vai ter segurança de falar. O Emerson Rodrigues é titular do Vasco, é muito bom jogador, o grande escape do Vasco de drible, de jogadas. Ninguém vai falar isso. Porque assim, é um cara que tem potencial, é um cara que é rápido e dribla bem. Mas é muito novo, né? Então ele sente o jogo em alguns momentos. Enfim, o Pumita, por sinal, achei muito bem. O Coutinho, eu achei que ficou bem abaixo, tá bom? Não finalizou, eu não me lembro de um único chute dele. E ele que tem que ser o principal jogador do Vasco. Não chamou o jogo como deveria, né? Como eu falei, a bola ficou muito mais nos pés do Galo. O Coutinho tem uma qualidade impressionante, tanto em visão de jogo, finalização, passe, mas aí o time tem que ter a bola. Quando o time não tem a bola, ele fica discreto. Se o Coutinho tivesse no Galo, se o Coutinho tivesse fazendo a função que o Guilherme Arana estava fazendo, não a do Scarpa, que o Scarpa já faz uma ala direita, mas a função mais ofensiva que o Arana estava fazendo, talvez até a do Paulinho, mas o Paulinho é mais da finalização mesmo, o Coutinho mais na parte da armação. Se tivesse o Coutinho no lugar do Arana, talvez o Coutinho tivesse feito 1, 2 gols, gerado mais finalizações pelo menos, mas ele está num time que tem pouco a bola. Então ele é discreto, não tem o que falar. Ele só aparece em cobrança de falta e escanteio, que é quando não tem como roubar a bola dele. Enfim. E lá na frente o Verratti é um absurdo, cara. Essa bola aérea do Vasco é disparada a principal arma do Vasco. O gol foi de pênalti, sim, mas sempre buscam o Verratti nesses cruzamentos. Tanto o Paulo Henrique, o Pumita, o Piton principalmente. Enfim, perdeu uma chance clara no segundo tempo que ele não esperava a bola chegar nele, né? E o Vasco ainda mais pelo estilo de jogo, o Vasco conseguiu pressionar e aparecer oportunidades não pelo estilo de jogo, mas pela torcida, que é um absurdo a torcida do Vasco, cara. Literalmente é o 12º jogador. Coloque esse time do Vasco em um cenário sem torcida, o Vasco estaria rebaixado.
Com a torcida, o Vasco é time de meio de tabela, tá bom? Mas é um time que tem que melhorar muito ainda, tá bom? Enfim, ficou nítido no primeiro jogo, né? O Vasco acha um gol, depois é o Galo pressionando, pressionando, pressionando. O 2-1 pro Galo foi quase uma derrota pro Galo, porque poderia ter esmagado o Vasco, criado uma vantagem muito maior. O Vasco arranjou um resultado muito bom, perder só por um gol na ida. E aqui na volta, com o apoio da torcida, não conseguiu se impor. Enfim, o gol de pênalti do Verratti. Entraram o Payet, não fez muita coisa. O Sforza, não fez muita coisa. O Rossi, cara, tu quer ser campeão da Copa do Brasil com o Rossi sendo a sua opção? Explicado. Um dos motivos de estar eliminado. O Leandrinho na lateral esquerda. Primeiro lance ele tomou amarelo, né? Desnecessário também. No Scarpa fez a falta. E o Ryan, que nem eu falei, que é o Rony do Vasco. O Rossi também é outro Rony, que é um cara que entra mais aberto pela direita para só fazer uma linha de fundo, enfim, mas também para time que quer brigar por título, o Rossi não pode nem ser opção. Com todo respeito, mas é o que eu penso. Enfim. Do lado do Galo, cara, o Galo tem muito mais repertório. O Galo, no geral, é muito mais time que o Vasco, não tenho o que falar. O Vasco só ficou vivo no confronto justamente pelo fator torcida, pelo abafa que São Januário cria, tá bom? Se fosse 2 jogos em campo neutro, um estádio muito bom, com gramado muito bom e sem torcida, provavelmente o Galo tinha feito uma margem de 2, 3 gols tranquilamente no agregado. Como tem esse fator torcida, esse fator pressão, ficou um jogo muito mais equilibrado, que se não fosse o Hulk, iria para uma disputa de pênaltis, e disputa de pênaltis a gente não saberia o que aconteceria, né? Mas enfim, o Galo foi muito superior o jogo inteiro, tá bom? Quando tinha as bolas... as bolas é foda lá ele. A bola nos pés. Tanto é que a bola ia pro Léo Jardim, bicão. A bola ia pro Gerson, que Gerson? Everson. Todo mundo dava a opção de passe para receber. Então, o Galo hoje está anos-luz à frente do Vasco em quesito futebol mesmo. Tecnicamente, tá bom? O que dá para destacar? O Lianco tecnicamente é muito bom. O Batalha fez um grande jogo. O Júnior Alonso sempre um escape muito bom pela esquerda. Eu acho que o principal ponto que eu discordo dessa escalação é o Rubens e o Arana, tá bom? Se utilizasse o Arana na esquerda e usasse 3 volantes, com o Rubens pelo meio, o Alan Franco e o Otávio. E aí, consequentemente, muito provavelmente o Alan Franco mais à frente desses 3. Eu entenderia. Agora o Arana numa linha mais ofensiva, sendo quase um meio atacante, eu acho loucura, cara. Eu acho que só fez isso porque ele tá voltando de lesão. Mas mesmo assim, cara, pra mim não faz sentido essa utilização e ficou o jogo inteiro assim. Se tivesse feito talvez a utilização do Arana como ala mesmo e um cara, pode até ser 3 volantes, não precisaria nem ser um cara mais ofensivo, mas um cara da posição, eu acho que o Galo teria mais tranquilidade na partida. Eu achei que essa improvisação do Arana foi errada. Com a volta do Daverson, né, para Libertadores, Brasileirão, ele não pode jogar a Copa do Brasil. Eu acho interessante talvez tirar o Rubens do time, colocar o Arana na esquerda, o Hulk dá um passinho para trás e o Daverson faz esse pivô lá na frente. Mesmo assim é um time bem ofensivo. E aí você pode utilizar talvez outro meio campista, só isso, ao invés do Rubens e o Arana na esquerda. Mas essa dobra dos dois, para mim não faz sentido. Ainda mais você já tendo 3 zagueiros. Se você faz que nem o Vasco fez, 2 zagueiros e aí essa dobra. Um fazendo uma lateral, o outro mais ofensivo. Beleza. Agora, 3 zagueiros e ainda essa dobra, eu não concordo. Mas enfim. O que dá pra destacar? O Otávio jogou mal. O pênalti foi bizarro, não precisava. O Alan Franco eu achei discreto. Esse meio de campo do Galo mesmo. O Galo teve mais a bola, foi mais dominante. Mas os dois eu achei discreto. Tanto o Alan Franco quanto o Otávio. O Rubens e o Arana também achei discreto. O Scarpa, cara, comentaram ao longo da transmissão, mas eu discordo, tá? Que o Scarpa fica muito preso na direita. Eu concordo que ele fica preso na direita, mas tipo assim, o que você faria diferente? Talvez tirar o Rubens, colocar o Arana na esquerda, puxar o Scarpa pro meio e colocar o Saravia na ala direita. Para mim, essa seria a mudança mais prática. É válido, mas eu acho que realmente essa utilização assim é a correta, só que tem que ter o Daverson. E aí o Hulk dá um passinho para trás e o Daverson mais espetado. O meu time ideal do Galo é assim, só tira o Rubens, puxa o Arana para a esquerda e coloca o Daverson. Ponto. Esse é meu time ideal do Galo com esse elenco, tá bom? E é um time muito forte. Ainda vem gente muito boa do banco, né? Enfim, o Scarpa tecnicamente é diferenciado. Ele pega muito bem na bola, pode arranjar um lançamento espetacular a qualquer momento. E no momento decisivo, chamou a responsabilidade. E graças a ele, o Hulk teve o espaço. O espaço não surgiu por causa do Scarpa.
Mas o passe que resultou na assistência dele, consequentemente, para o gol do Hulk, mostra a proatividade dele, de não se esconder. Reta final de jogo, buscou tabelinha, se aproximou, gerou opção, gerou intensidade. E aí o Hulk achou uma grande finalização para fazer o gol. Eu gosto muito do Scarpa. O Scarpa não é aquele cara que é só técnico, é um cara que é técnico e é aguerrido, dá a vida. E é muito importante ter esse tipo de jogador. Do Paulinho, cara, eu sempre porra, ainda mais nesse sentido de enfrentar o Vasco, tanto em casa, mas principalmente em São Januário. Pra mim, porra, imagina a mente do cara, porque o Paulinho é muito Vasco, não tem muito o que falar. É que nem o Daverson é outro que é muito Vasco. Tipo, enfrentar o ex-clube, pô, eu achava que ele tiraria o pé, porque tem jogador que realmente tem a característica de tipo, ah, saiu queimado, esse sim vai querer fazer a lei do ex. Agora, um cara que é muito Vasco, eu acho que ele tiraria o pé em alguns momentos. Mas não, ele jogou bem no jogo, gerou oportunidades, tá bom? Fez um excelente jogo o Paulinho também. E o Hulk, discreto, o jogo inteiro. No momento decisivo, o craque aparece. Faz um gol absurdo, cara. Esse gol do Hulk é putaria, cara. Tá maluco. Entrou o Saravia, que nem eu falei, no momento que tira o Paulinho e o Hulk. O Hulk saiu para a entrada do Alisson, né? Um ponta de velocidade. E entrou o Sarabia justamente na mexida que eu falei. Só que ao invés de tirar o Arana, tira o Paulinho, já tinha feito o placar. O Scarpa tem mais liberdade mais à frente e coloca o Sarabia na ala direita. Então, em relação ao que comentam do Scarpa ter mais liberdade, que eu acho que não precisa. Para mim, ele na ala direita tá perfeito. A mudança ideal, na minha visão, seria tirar o Rubens, o Arana na esquerda, o Scarpa para o meio, o Sarabia na direita. De qualquer forma, é um Galo que tem muitas opções de ideia de jogo. E o Davidson não pode jogar a Copa do Brasil, mas pode jogar as outras competições. Próximo jogo do Galo é contra o River. Eu não acho que seja uma boa jogar na Argentina com Davidson, Hulk e Paulinho. Eu iria sem o Davidson, acredito. Eu acho que eu iria desse jeito, só que com o Arana na esquerda. E aí talvez essa do Scarpa vir no meio e o Sarabia na direita. Ou ir com mais um volante. Porque contra o River, na Argentina, você não pode pensar só em atacar. Tem que pensar muito mais em se defender, sair vivo do confronto, ter a bola e tem muita qualidade. O Galo tem muita qualidade. Quando tiver a bola vai gerar perigo. Enfim, entrou o Sarabia e o Alisson, como eu falei, teve pouco tempo, não tem muito o que aprofundar na atuação dos dois. Estatísticas, 11 chutes do Vasco sendo 3 a gol, 6 do Galo sendo 3 a gol. Bizarro isso, né, cara? Porque quem vê o jogo pensa que o Galo foi muito mais dominante nas estatísticas, mas não, né? O Vasco deu quase o dobro de chutes. Porém, chutes a gol foi 3 para cada lado, né? Enfim, interessante isso, porque na posse de bola, ó, 66% a 34%, o Galo teve mais do que o dobro da quantidade de passes do Vasco. O Galo teve mais o domínio do jogo, né? Mas chances claras, o jogo realmente teve muito pouco. Ainda mais pelo cenário de semifinal de Copa do Brasil, enfim. Não é à toa o gol do Vasco foi achado de um pênalti, né? Enfim. Esse tipo de jogo é decidido nos detalhes e uma qualidade individual como foi a do Hulk é o que garantiu a classificação do Galo. Faltas, 13 do Vasco tendo 3 amarelos, 9 do Galo tendo 2 amarelos. Escanteio 6 a 4 Vasco. Naturalmente precisando do resultado, ter que gerar mais volume de jogo. Tá bom? Eu acho que é isso. Eu acho que para a Copa do Brasil foi melhor, tá bom? O Galo ter passado. Porque eu acho que vai ter muito mais jogo. O Galo na final, independente de enfrentando ou Corinthians ou Flamengo, um Vasco e Flamengo também ia pegar fogo, cara. Mas, tecnicamente, pra final, eu acho que é melhor ter o Galo. Porque o Galo hoje, futebolisticamente falando, é mais time do que o Vasco. Tem melhores jogadores, é um time que está mais pronto, é um time que tem mais repertório. E, que nem eu falei, se jogasse os dois jogos em campo neutro, sem torcida, o Galo amassava o Vasco. O que fez o Vasco ficar vivo o confronto inteiro, lógico, se defendeu muito bem na ida e conseguiu arranjar um placar bacana, perdeu só por 2 a 1. Mas nessa volta principalmente é o fator torcida. Não tivesse torcida, o Galo tinha amassado o Vasco. Porque, de novo, o time do Galo é melhor, tem mais repertório. Eu acho que até o torcedor do Vasco vai concordar comigo, cara. Se a gente fizesse o mano a mano aqui, é porque o Vasco e o Galo jogam em formações muito diferentes. Mas se fizesse o mano a mano correspondente cada um, o Galo provavelmente ia vencer com tranquilidade, ia ficar ali um 7 a 4 8 a 3 Galo.
se fizesse jogador por jogador. Enfim. É, mas no geral um confronto bem bacana, tá bom? E o Galo sai com essa classificação graças à qualidade individual do Hulk. Beleza? Não à toa na reta final o Vasco não conseguiu nem gerar volume de jogo. O Galo foi ficando com a bola, queimando o tempo, porque, de novo, o Galo é muito mais time que o Vasco hoje, é muito mais pronto. Enfim, acho que para sequência de temporada agora, já deixa eu trocar aqui a tela. Só para fechar o craque da partida, do lado do Vasco eu vou destacar o Pumita, foi muito bem. O Verratti é muito, cara, é muito bom ter um jogador desse no time, cara. Eu tenho certeza que o principal, o jogador favorito da torcida do Vasco é o Verratti, não tem nem muito o que pensar. Porque é muito bom ter esse tipo de jogador que dá a vida, é bom, mesmo sendo velho, o cara corre pra caramba, cara. Tem o quê? 36 anos, uma máquina, corre o jogo inteiro. Enfim, então dá pra destacar. O João Vitor eu achei que fez um bom jogo, o Pomita fez um bom jogo, o Verratti fez um bom jogo. Do lado do Vasco, esses três, principalmente. Do lado do Galo, eu achei que o trio de zaga foi muito bem. O Lianco, o Júnior, Alonso e o Batalha. O Scarpa, no momento decisivo, apareceu. O Paulinho gerou muito volume de jogo o jogo inteiro. E o Hulk é decisivo. O Galo está classificado graças ao Hulk. Então, para mim, o craque da partida é o Hulk. Foi mal. É o Hulk, tá bom? Ao longo dos 90 minutos, talvez não. Mas no momento decisivo, quem chamou a responsabilidade é o Hulk, tá bom? Então, para mim é o craque da partida, mas poderia ser todos esses outros que eu citei, tá? Enfim, é isso. Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Comenta aqui embaixo pra você quem foi o craque da partida. O que você achou dessa classificação do Galo. No momento que esse vídeo sair, já deve estar decidido esse Flamengo e Corinthians. Tá terminando aqui o vídeo 3h40. O jogo é às 4, né? Então, porra, eu vou torcer pro Coringão, tá? Odeio o Flamengo, não tem muito o que falar. Vai, Corinthians! Enfim, foi esse o vídeo, valeu e falou.